Oi pessoal, esse aqui é o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Se você quiser acessar as conversas que a gente já fez sobre a natureza humana nesses 6 anos de Quem Somos Nós, vai lá quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma e divirta-se, ou não divirta-se, sei lá. Começa agora o segundo programa da série sobre cultura pop. Aqui com a gente o quadrinista, ilustrador e premiadíssimo Eloar Guazelli. Quem é você? Essa é uma pergunta que eu também me faço, tenho feito há 56 anos. Isso é um bom sinal. Eu sou o Eloar Guazelli Filho, mas eu assino Guazelli, então aí pro meu trabalho, eu dou aula e eu digo para meus alunos, está na hora de vocês escolherem um nome, né? A gente tem que ter um nome. Às vezes o sujeito tem um nome maravilhoso, tem um apelido muito bom e não sabe o que pode usar. Eu tenho várias alcunhas, né, lá no Rio Grande do Sul, na minha família me chamam de alemão. Você pode comprovar ao me ver aqui que não temos Não tem muito. nada a ver. Eu descobri depois que tem alemães baixinhos, quer dizer que tem alemão moreno, mas baixinho não tem, né? Alemão baixinho, eu me criei no meio deles, né? Eu sou gaúcho, estou radicado há 20 anos aqui, já ouvi todas as piadas de gaúcho que eu devia ouvir por uma encarnação, né? Mas eu sou um artista gráfico, vamos dizer, um criador de histórias que assina como Guazelli, né? E que migrei para São Paulo, já vão fazer 20 anos, o tempo passa bem rápido. Tive uma adaptação incrível aqui, eu acho muito parecido com o lugar de onde eu vim, que se chama Porto Alegre, só que tem um pouquinho mais de opção de lazer, né? Mas uma coisa que é legal aqui é que a gente tem uma dinâmica muito parecida. A cidade de onde eu venho, que é Porto Alegre, ela, apesar de ser uma cidade muito bonita, ela é bonita, ela não é muito focada nessa coisa de praia, coqueiro, não sei o quê, até porque não tem coqueiros, mas tem... E é uma cidade muito focada em trabalho, que vocês devem saber que é São Paulo é uma sombra que paira em São Paulo. E então eu vejo assim, muitos de nós se adaptando. Você sabe que tem uma invasão, as invasões bárbaras, Gaúcho, né? São, são levas, né? E eu vim na última, que nunca é a última, a penúltima, que foi a da... Eu vim por conta própria, mas eu percebi que é dessa revolução digital aí, da web. Como o Rio Grande do Sul tem um curso de design que foi muito forte nisso em Santa Maria, formou 1 milhão de designers muito bons e quando eu vi eles estavam ocupando muitos espaços aqui, foi a última leva assim, de profissionais que veio para cá. Incomodar vocês, mas também eu acho que trazer coisa legal. Eu casei aqui, meus 2 filhos, né, eu tenho um casal de filhos aqui. Eu consegui uma pequena vitória, vamos dizer assim, de trazer algo de lá, que é que meu filho é um coloradinho. Mas me conta como você chegou nessa questão de expressão gráfica, né? Você se expressa graficamente, você falou, você estava falando antes da gente gravar, eu preciso disso aqui porque se eu tiver uma ideia eu vou desenhar no meio do nosso papo. Então assim, é uma necessidade, assim, nasceu com você isso? Como é que foi? Conta louco. Um pouquinho assim. É louco, o desenho faz parte da minha identidade. Eu acho que eu só não enlouqueci mesmo, graças ao desenho. Mas desde sempre? Desde sempre, assim, a minha memória, quando eu dou aula, eu pergunto para os meus alunos assim, qual é a sua memória mais antiga? É uma pergunta difícil às vezes de resolver, para mim vai ficando cada vez mais difícil na distância. A minha não é necessariamente ligada a desenho, mas assim, mais concreta, menos assim, 3 anos de idade, 6 anos de idade, é desenhando e a partir de então nunca mais parei de desenhar. O que não quer dizer também, tem um momento que você tem que escolher o que vai fazer na vida para pagar as contas, né? Um momento crucial. Mas assim, a minha identidade toda foi feita, todo mundo passou a me reconhecer como uma pessoa que está sempre desenhando. O que você acha, olhando agora, por quê? Por que você acha que, né, agora velho, por que você acha que lá, velho não, mas bem mais novo, velho, né? Maduro. Maduro, isso. Isso. Maduro é melhor. E lá no comecinho você se comunicava desenhando, é isso? Exato, é comunicar e se proteger. Então, porque é isso que eu ia falar. Da onde você acha que
Era o teu mundo? Era o teu mundo para os outros? Olhando de hoje, né? Na época não Eu dá. acho que é um pouco de tudo, porque na primeira é defesa. Eu acho que a primeira posição, eu acho que vem lá ancestral do ser humano, é também pensar na defesa. Você sai da mãe, né, vem para esse planeta louco, então, e começa a interagir com os outros, né? Então é um pouco Era defesa. um mundo hostil para você? Ah, eu continuo vendo o mundo como hostil, apesar de ser uma pessoa de boa convivência. Eu sou relativamente pessimista nas relações, eu sigo minha vida. Na ação eu sou otimista, eu faço as coisas, mas eu sempre tenho um viés, uma preocupação do que pode dar errado. E como eu estudei muito história, eu leio muito e, enfim, eu vejo que o desastre paira, né? Minha mulher é o oposto. E é ótimo porque a gente tem um equilíbrio, né? Então, de certa forma, mas não é um pouco uma caricatura, mas é a forma de me relacionar com os outros é através do desenho. Mas tem a questão do conhecimento também, de ver o mundo e conseguir reproduzir. Isso é maravilhoso, quer dizer, quando você é criança, você tem até aquela perspectiva mais realista, né? A árvore vai contando. Também uma forma de fantasiar, de criar universos, de também sair da chatice, né? Sair da mesmice. Por exemplo, a gente vai se afastando da infância e vai se esquecendo de momentos muito aborrecidos da infância, que é, por exemplo, bem simples, você sai com seu pai e a sua mãe para um jantar de casais onde você não tem Nada lugar a ver. nenhum, né? Não tem nada a ver. Hoje tem esses aparelhinhos loucos e tal. O desenho ele é muito enriquecedor nesse aspecto, né? Ele te dá uma potência enorme. Eu sou fascinado pelo desenho de criança. Eu dou aula em diferentes âmbitos, vai desde o pós-graduação até os bem pequenos, e a gente percebe claramente que tem uma quebra, né, inclusive na riqueza do traço. De talento? Quebra na Ou de qualidade do referência? desenho, de referência na qualidade do desenho. Eu tenho um aluno, eu dou aula de animação, entre outras coisas, e ele veio me mostrar: professor, posso trazer uns desenhos meus de 12 anos? Ele tem 19 anos. Os desenhos de 12 eram muito melhores do que os desenhos que ele estava fazendo no momento. Não é que eram ruins os que ele estava fazendo. Então ele tinha aquele encanto, aquele fascínio que eu tenho 2 filhos e eu vejo, a minha filha já entrou para o mau caminho do pai, tem 13 anos. Desenhar obsessivamente, criar universos, é também uma forma de se transportar para um outro mundo onde você é criador, que é diferente de você. Você pode se transportar, você para ver um filme, ou ler uma história, ou viaja, tudo bem, mas você tem uma potência que você ali é o criador. Você que está inventando, né? Você está inventando a sua própria diversão. Então isso aí me levou, eu copiava, eu sou de uma geração enciclopédica, né? Eu adoro enciclopédia. Talvez seja o motivo do divórcio, porque eu tenho uma britânica, o meu sogro não tinha onde colocar a segunda, eu peguei a segunda, e a minha mulher já está até por aqui, porque ela acha que a gente tem que apertar um botão e ler, ela lê. Vai ser o motivo do divórcio, motivo não falta, mas esse é um deles, ela lê bastante, mas ela é mais desprendida. Agora, por outro lado, eu adoro enciclopédias, porque elas foram a minha formação. E algumas a gente vai ver que tem um texto muito melhor do que anda circulando pela web, gosto muito do que tem de informação. Modéstia à parte, o texto da britânica é um texto muito legal. Eu tenho uma enciclopédia espanhola dos anos 30, totalmente desatualizada, mas é incrível. Então, minhas referências... Eu tenho britânica também, só para você não se sentir sozinho. Que maravilha! Então, é o clube de quem tem britânica. Eu mandei para uma casa que eu tenho em Florianópolis, tenho uma casinha em Florianópolis, foi para lá minha britânica, a outra, né? Então, eu tenho nos 2 ambientes. Mas isso me formou, que é a forma de ver o mundo, Porque eu acho que é muito importante quando você vai desenhar, e eu sou tido como, né, um artista gráfico, atuo e trabalho também com cinema de animação, mas antes de tudo você tem que ter o que dizer. E é uma preocupação que eu tenho dando aula, é uma preocupação também como alguém que assim, talvez tenha muita gente com muito talento aí, mas está faltando lastro, você tem conteúdo. Então você tem uma geração, você falou a palavra velho, eu não gosto da palavra velho, não é pelo velho em si, é que eu estou enxergando agora o velho como alguém que não entende o que está acontecendo ao redor. Eu estou usando essa referência para mim, pelo menos enquanto eu não estou ainda bem velho, que é essa coisa de você não entender. Para mim a velhice começa quando você não entende o que está acontecendo ao redor. E em geral quando você não entende você já começa a reclamar, mas que barbaridade, mas que isso, que aquilo. Mas eu posso fazer umas críticas, então tem outra coisa. Tem uma geração aí que é maravilhosa, elas têm referências muito grandes, mas eu vejo que está faltando um laço, está faltando ler mais livro, que isso eu acho que me ajudou muito.
sou suspeito para falar de mim mesmo, sou bem crítico, mas ajuda muito você. Eu me ajuda muito no meu trabalho o fato de eu ser um devorador de livros e enciclopédias. Mas, ó, por exemplo, quando você fala, eu vou falar na história do velho e vou juntar com a história do deslocamento de quando você era novo. É um deslocamento também. Você também não se sentia à vontade naquele ambiente, não é isso? Com certeza. E quando a gente fica mais velho, realmente a gente não se sente à vontade em determinado ambiente. Não é semelhante isso? E você trouxe uma coisa muito legal, que tem uma palavra em castelhano, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul, que é o espanhol da Argentina, a gente chama ele de castelhanos, é uma outra relação, não é? Que é uma língua que eu adoro, e às vezes é uma palavra que chama desubicado, que a tradução seria deslocado. Fora de lugar. Fora de lugar. Né? Fora de lugar. Eu acho bonito desubicado, que é uma palavra que eu gosto. Eu, na definição, também sou um desubicado. Quando eu estou trabalhando, eu acho que tem que estar na farra. Quando eu estou na farra, eu acho que tem que estar trabalhando. Se eu estou em São Paulo, eu acho que tem que estar no Rio Grande do Sul. Estou no Rio Grande do Sul, então tem essa questão, às vezes, desses transportes que você falou, que é engraçado isso, de você se sentir deslocado. De alguma maneira, sempre... E aí o desenho que talvez... Te encaixa? Me encaixa, claro. É o que me encaixou sempre, a ponto de hoje me preocupar. Porque teve uma força tão grande na minha vida, o desenho. Vou te contar uma coisa, é assim, os 2 únicos dias em que eu não desenhei na minha vida adulta, se é que pode se chamar de adulta, mas desde os 56 a 30 e poucos anos, quase 40 anos, 2 dias eu não desenhei. Que são os 2 dias que a minha filha recém-nascida estava na UTI. E ela continuou na UTI, mas ela saiu de perigo. Aí você voltou a desenhar. Não, eu tinha que desenhar, inclusive, para pagar a conta. Esse desenho é muito engraçado, mas para você ver o peso que isso tem na minha vida. E quando você não puder desenhar, você não fica pensando nisso? Penso muito. Mas aí tem uma outra coisa que talvez as pessoas, as mais próximas, talvez já saibam, e alguns autores. Eu escrevo também. Na verdade, eu me considero mais um criador de histórias, um contador de histórias, do que um desenhista. Então, assim, o desenho ele é muito forte? Mas estão aparecendo, eu já escrevi roteiro, eu tenho um livro infanto, não gosto de contextualizar, não é bem isso, uma fantasia, um livro já feito. No Sertão Veredas, por exemplo, eu fiz o roteiro, ainda bem, adorei não desenhar, porque quem desenha um grande amigo, o Rodrigo, ia dizer, nossa, no outro papel, disse, como é chato desenhar às vezes, como é pesado. Então eu ficava feliz de dizer, olha, a tarefa é do meu amigo aqui, que bom que eu não sou desenhista, mas quem me chamou para o projeto, que foi um projeto da Editora Globo, que foi uma honra e uma responsabilidade absurda, né? Eu sou contra. Depois, se quiser, a gente pode falar, eu sou contra, vou ter que pagar conta. Você está errado pegar literatura e transformar... Não, o Grande Sertão. E não é por ser o Grande Sertão. Vamos lá, vamos só fazer esse pequeno parênteses. O Grande Sertão, para mim, é uma das maiores obras da literatura universal. Ponto. Tem pessoas, eu acho, hoje em dia, tem direito, não gosto, não curti, não entrei. Então eu entendo, se você não quer entrar naquele universo, você é um urbanófilo, um urbanoide, tudo bem, é um direito. Agora, se você entra, que é que nem sentar com um capial aqui, você não vai entender o que ele está falando no começo, mas depois a história do cara é tão louca. Ele tem um tamanho, uma dimensão parecida com a do Dom Quixote, e eu não estou brincando. E você não está sozinho também. E Dom Quixote tem é um muita absurdo, gente que acha é um absurdo. Isso. O que eu digo de não caber é que eu vou até dar uma dica aqui de um programa maravilhoso, na falta do que fazer, quando não tem enciclopédia, eu vou para o YouTube, e tem um programa da TV espanhola que chama A Fundo. A Fundo. É um programa de 77, por aí, é preto e branco, as pessoas fumam, tomam uísque nas entrevistas. Só que quem vai dar entrevista é o Cortázar, é o Borges, é o Sábato, é o Garcia Marques, é um absurdo o programa. É eles falando, não tem interlocutor. E uma vez um grande escritor que eu admiro, argentino, que é o Ernesto Sábato, perguntaram para ele, e ele trabalha com cinema também, o que você gostaria de filmar? Ele diz, eu gostaria de fazer o Dom Quixote, mas não dá. Mas por quê? Porque não cabe, é tanta coisa, que nem os soviéticos que faziam um filme de 10 horas, porque eles não estavam preocupados com a audiência, não cabe. Então, mas eu vou fazer o Dom Quixote, se eu fosse fazer, eu recortaria um pedacinho do Dom Quixote, onde estaria tudo, que é a parte da ilha, por exemplo, e ali eu colocaria
Então, eu vejo no Grande Sertão, tudo pode ser adaptado. Se o cinema pode, o quadrinho pode. O quadrinho é uma expressão artística, não tenho a menor dúvida. Você pode fazer uma má adaptação, isso é verdade. Claro. Como se pode fazer mau cinema e má literatura, inclusive. Então, assim, agora é o desafio. Agora, eu precisava... E eu fiquei louco quando me propuseram, porque eu me senti parecido com o personagem, porque um dos personagens é o diabo. É o diabo. E a tentação tá lá, ele põe nas primeiras páginas. Eu não devia, e mas eu preciso. Eu preciso, eu vou, e a tentação e tal. E eu digo, não, vou. Então aí foi uma experiência extremamente rica, porque eu me transformei num assassino. Eu tive que cortar coisas. Mas a vida sempre te dá uma troca. Você vai descobrindo o poeta, porque ele tem frases absurdas, que é quando bala raciocina, se Deus for pro sertão que vem armado, e por aí vai, que é o que eu pude manter. Eu fiquei num eixo... Não. Então foi um super exercício. Eu digo brincando que eu não aceitaria, mas ao mesmo tempo tenho que pensar e você tem que... E aí entra um pouco a experiência mesma do cinema, é roteiro, é outra coisa, é cortar. Você é adaptação, não é a obra. Não é a você obra. Tem que assumir isso, né? E eu fiz, modéstia à parte, eu fiz uma coisa que eu tenho orgulho. Tem trabalhos que eu não vou falar aqui, que você não tem. Que eu não tenho, o cara veio falar. Não, mas todos. Mas assim, todo mundo eu é tenho assim, tá certo? muito orgulho, porque ali eu entendi o que um adaptador, o que alguém que está trabalhando no texto do outro, ao mesmo tempo você tem, é dificílimo, porque você tem que ser, a não ser que você tenha a proposta que seja maluca mesmo, de comum acordo, vamos estraçalhar. Qualquer coisa. Agora, se você vai fazer uma coisa mais coerente, mais dentro de um contexto, fiel, né? Fiel, em arte vale tudo, mas vamos lá, fiel, você tem que trazer algo de novo, ao mesmo tempo que você está respeitando o que o cara fez. Não, isso não é, for pensar teoricamente, é um horror. E eu consegui botar na última palavra do livro. A última palavra do livro, e isso não é spoiler, eu acho que eu posso falar. A última palavra do livro é travessia. Não estraguei a vida de ninguém. Não. Podem ler o livro, não vai estragar. E eu botei uma imagem de travessia, que tem a ver com uma cena muito importante do livro. Você sabe que eu tenho orgulho disso, porque é uma coisa que está absolutamente fiel. E eu animei uma travessia que tem dos personagens, que acontece no momento da narrativa, uma travessia que eles fazem. E eu botei aquilo na folha e era como uma animação. Você passava as folhas e eles atravessavam. Olha, modéstia à parte, às vezes a gente acerta. Eu digo, nossa, cara, eu trouxe nesse momento algo, mas ali eu tive um entendimento sem falsa modéstia, do que pode ser, porque por inexperiência, por uma série de questões, se cometem desastres, é muita responsabilidade mesmo. E eu sempre tive, nas adaptações que eu fiz, sempre assim, que sorte, que legal, que gente bacana que me botou no colo. Pô, me botaram... Pagador de Promessas, eu passei por um vestibular. Esse é difícil. E eu fui, é legal falar dele, porque eu fui apresentado, infelizmente o Dias Gomes já tinha falecido, para mim é uma referência de infância. Para mim ele é assim, um dos deuses criativos, ele tem o Bem Amado, que é uma coisa absurda, que eu fiz e está parado, o Bem Amado que eu fiz, mas eu tenho um Bem Amado que eu desenhei. E aí, e tem o cinema que fez. Eu trabalho com animação, trabalho com cinema, fiz roteiro, então o peso Depois veio cair também o Vidas Secas na minha mão. E olha que coisa esquisita que me aconteceu. Primeiro que passei por um vestibular da família, a família viu. Que eu dizia brincando para meus amigos lá, o Bá e o Moon, que tinham feito Machado de Assis, vocês não têm que falar com a família pelo menos, né? Vocês pegaram, é um monstro sagrado, mas vocês não têm a família para conversar. E eu sempre tive, ainda bem, uma boa relação com os herdeiros das obras que tinha a família. Mas sempre que é um peso. Claro. Você ter um primeiro julgamento ali de alguém que... E eu não gosto de estar tentando agradar ninguém. Eu faço o que eu faço, vai lá ver, mas o artista sempre se expõe, né? E é uma exposição muito direta. Mas aí fiz quando eu estou fazendo o Pagador, que eles aprovaram, gostaram, eu na época, agora não vejo mais, eu sou um viciado em televisão, mas eu fico escutando, é como um mantra. Eu não, isso de ficar desenhando... Você não presta atenção. Não pode ser interessante demais, muitas vezes, porque aí eu quero ver o alce da Pomerânia e aí eu não posso. Eu tenho que ser uma coisa meio besta, um documentário... Não, às vezes tem coisa legal, um filme antigo que é legal, mas... Por quê? Porque a gente é muito solitário. Então as pessoas não entendem isso. Você não é só troca ideia? Música é legal, não, sozinho, né? Hoje em dia tudo bem, você tem um Skype, mas eu trabalhei muito tempo em casa, no estúdio,
Com os filhos por perto, que é muito bacana, mas às vezes sai, é um trabalho extremamente solitário. Então chega uma hora que você meio que pira. Então costumei ter aquele mantra de uma televisãozinha ali e tal. Eu liguei, eu trabalhava na madrugada também, depois eu mudei meus horários, e quando eu liguei a TV, estava dando o pagador de promessas. Eu dei um pulo, quase um tapa e apaguei na hora. Para não... Porque eu já tinha visto, é tão bom, meu cane e tal, é tão bom, que tendo visto uma ou duas vezes lá no tempo da Lá universidade, atrás, ele te contamina. Tem cenas minhas que são parecidas e não é plágio, contamina, vai lá pro inconsciente, contamina também, tá? Já ninguém tava lá, patenteou, mas contamina, eu fiquei com medo do negócio do peso. Mas eu corri, bati e não quis ver. Né? Então tem essa coisa meio louca, assim, do peso que tem em determinadas obras. Aí depois me cai no colo o Fernando Pessoa. É monstro, é monstruoso, é uma coisa... Né? Então eu fiz o segundo Pessoa que eu fiz é quase um RAF, assim, um Você desenho tem bem pavor solto. quando acontece isso? Te dá um pavor? Você fala, puta, não vai dar? Eu chamo... Ou não é? Você meio... Eu digo para os meus alunos, agora eu dou aula no curso de animação, né, da FAP, que agora é novo. E eu digo, isso é um curso de paraquedista, que é uma coisa que eu pretendo nunca fazer nessa vida, espero, as coisas que a gente fala depois acaba... Mas não está nos meus planos, assim, não mexe comigo, né? Mexe com o meu pior de mim. Mas é muito parecido com o paraquedismo num certo aspecto, porque você tem que se jogar. Eu já passei a experiência de estar projetando um filme. E é alucinado, é pior até que a literatura, que pelo menos você pode se esconder, mas você lê a crítica nos jornais. Existe uma exposição do artista que é horrorosa, é uma coisa, porque mistura muito com a sua... Mas é você, o você eu. acha que é você? O artista mistura. Eu acho muito difícil um artista... Não é o seu trabalho, é você? Eu vejo assim, e eu acho que a maioria, eu admiraria muito alguém que me provasse que a gente vai elaborando, a gente faz terapia, a gente vai aprendendo. Vai ficando mais seguro também, E tem não vai? pessoas sábias, mas quando você recebe uma paulada, você pode estar mais sábio, mas é sempre difícil. O cinema ajuda muito, porque o cinema, no processo de construção do cinema, é uma coisa que eu agora estou fazendo um longo lá, você discute muito, então você já está exposto, entendeu? Você quer estrangular os sócios, você quer estrangular, mas você aprende, putz, pois não é que ele tinha razão, entendeu? Às vezes faz parte do processo. Agora, a literatura é um processo muito, muito, muito mais individual, muito mais pessoal, e esse quadrinho que eu faço, que é muito autoral, apesar de ele estar trabalhando, é um processo muito individual. Eu acho difícil, a gente aprende a lidar com a crítica, amadurece e tudo, mas é um processo doloroso. Então tá, a crítica está certa, então aí você faz a autocrítica, você pode entrar em depressão, mas em algum mecanismo lá seu tem um prejuízo. Você equilibra depois com a sua sabedoria, sei lá. Mas, então tá, putz, você disse, realmente tinha razão, isso aqui eu errei feio. E aí eu vou dizer, putz, o que está acontecendo comigo? Né? É muito, pessoal, porque é da entranha. Você se expõe demais, você tira das suas... Mas o desenho é o que você é, não é o que você faz. Isso é muito interessante isso que você está colocando, porque... Vai valer para uma sessão de terapia, tá então ótimo, olha aí, que coisa boa, olha só, vai me render esse mês, eu tinha me dado alta, as pessoas mais perigosas se dão alta, né, eu tô ótimo, tô beleza, né, nossa. Então, vamos lá, mas vamos aproveitar que eu voltei, vamos atualizar algumas coisas. Eu tenho uma amiga que é terapeuta, agora a gente está caminhando junto, então eu usei o truque de começar a botar uns temas, eu caminho no Parque da Aclimação, para não ter eu que acho pagar, que estou enganando ela, mas eu acho que estou enganando ela, safadinha, eu coloquei 2 voltas, né, 3 voltas, nossa, rendeu. Mas vamos lá, com certeza alguém me alertou para isso. Por exemplo, eu sou um cara meio extrovertido, digo muita bobagem, mas boa parte do que eu faço autoral é sério, quando não trágico. Assim, é uma pegada... E conversando, foi no ano passado que eu fui numa residência, agora tem essa coisa de residência, adoro isso, não tinha antigamente, né? Residência era onde a gente morava, agora é um lugar que a gente vai, te recebe e tal. E muito legal na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, e eu estava conversando com um amigo, um autor de lá, o Guilherme, e ele disse... e ele estava conversando sobre isso, é tão engraçado, Guazelli, você diz tanta bobagem, mas às vezes suas histórias não são... Tem humor algumas, mas não é o que eu mais gosto, inclusive.
E quando tem um humor muito diferente desse humor. Você não é o mais conhecido por humor. Então é o que você é, meu. Ele me disse. E eu comecei a pensar. E você acha isso? Acho. Comecei a achar isso. Ou vamos dizer, talvez eu seja continuando a terapia, né? Uma personalidade multifacetada, o que é um Fernando perigo, Pessoa, né? Fernando Pessoa foi também. Maravilhoso isso. Me disseram que já estão, acho que encontraram, chega em 70 heterônimos. A coisa é muito mais complicada. É mais grave do que a gente imaginava. E o cara né? Então assim, mas talvez eu tenha um peso muito forte nesse lado e é uma das coisas que eu me reconheci como uma pessoa contraditória. Quer me entender? Mas muito. A minha mulher sabe. Quem não? A minha mulher sabe o grau de contradição que é, entendeu? Então ela está aprendendo a lidar com isso. Então tem isso, tem uma pessoa muito séria aqui embaixo e meio trágica. Não trágica do drama, mas uma dimensão meio trágica. E que se expõe através, que se coloca através do desenho. Do desenho. De um desenho intenso e que tem essa carga. Então, assim, fica... Eu tentei fazer algumas coisas mais engraçadinhas e não é verdadeiro. Funciona, eu não gosto. Uma que outra coisa, eu acabei de fazer, entre os projetos que eu estou fazendo, que uma coisa muito legal dessas adaptações, e tem um pessoal que cria, porque as adaptações tomaram muita conta, é que elas viabilizaram a produção autoral mais no Brasil. Porque o Brasil é um país que tem, vamos dar um pouquinho do contexto, né? O Brasil tem tudo para produzir muito quadrinho. Porque tem 100 anos de tradição gráfica e 100 anos de grandes autores. Grandes autores você vai pegar assim, você tem Ziraldo, você vai ter Milor, você vai ter... Eu não gosto de citar porque esquece. Porque esquece e o cara fica bravo. E aí fica bravo. Mas você vai pegar os pesos pesados, Laerte, Angeli, essa turma toda aqui. Tá. Ao mesmo tempo, você tem um parque gráfico. O Brasil é um país que tem um gigantesco parque gráfico, uma tradição gráfica, que vem lá de trás, tem o tico-tico, não sei o quê, né? E qual é a ponta que estava faltando e que às vezes falta? Fora alguns que esses são latifundiários, né? Mas o grande problema para muitos autores, falta público. Falta público? Faltou durante muito tempo, porque falta grana, às vezes não. Então você tem esse latifúndio, quer dizer, esses que eu citei, tem. Por exemplo, o Maurício faz uma proeza que maravilhosa. Eu fiz animação lá pro estúdio dele e tal, conheci um pouco de perto, mas ele bate a Disney. Então, é um fenômeno. Né? Aqui é. É um fenômeno. Mas eu chamo de latifúndio porque é isso, porque ele tem essa estrutura. Mas a minha geração sofreu muito, porque tinha um monte de autores, mas você ficava fazendo fanzine, gente maravilhosa. Entendeu? Tem buracos editoriais. E o que aconteceu nos últimos anos? Você conseguiu profissionalizar muita gente. Então, assim, fora esses pesos pesados, tem uma geração enorme de gente que tinha um público maravilhoso, mas era um público pequeno. Bom, tem gênios com público pequeno, Kafka lá. Mas o que eu quero dizer assim, vamos falar em termos de mercado e até para viver, né? É maravilhoso, porque com as adaptações passou a fazer parte da renda. Você não precisou trabalhar, vou dizer uma coisa besta, mas no Banco do Brasil, antes é coisa de velho. Não, mas antigamente tinha isso. Você ia trabalhar em outras áreas. Ou vai não fazer é que você vai viver disso, mas assim, passou a ter um componente mais importante na sua... E viabilizou uma produção que era colocada, tinha o PNLD, que colocava nas escolas, e que era um programa legal. Né? É um programa legal. Então, houve uma explosão que as editoras procuraram, houve uma demanda, porque o segredo disso é que as escolas começaram a adotar. Isso é maravilhoso, porque isso vai romper com o preconceito. Tem escola com Asterix, não é só quadrinho brasileiro, não. Então, assim, eu não tive isso. Eu não tive essa sorte de ter. Então, isso levou muita gente a produzir. Você tinha na banca de jornal, tinha na banca de jornal, mas às vezes tem a questão do custo. Então, começou a distribuir e você tinha vendas grandes, começava a levar um royalty. Isso levou a produzir. O que não leva à produção é o deserto. Entendeu? Você fazer um fanzine aqui, um fanzine lá, fazer história aqui. Então, movimentou muito. De 2007 até agora, houve uma movimentação enorme, uma demanda enorme. E isso gerou, ao contrário do muito pesar, vai ficar fazendo só adaptação. Não, você faz a adaptação e ainda quer fazer o seu trabalho autoral. Eu sou o exemplo claro disso, que a partir desse momento... Uma coisa propicia a outra. Vamos lá, vamos pegar no cinema, você vai ter várias escolas... no sentido de formação mesmo, não estrito, né? Você vai ter desde a escola, que os gringos e hoje na animação, por exemplo, brasileira, você vai ter escola, mas você vai aprender a fazer cinema fazendo publicidade. Tem grandes autores que saíram da publicidade. Outros
saíram de escolas e outros saíram, sei lá, da própria experiência, fazendo documentário, fazendo isso. Mesma coisa, quer dizer, eu fiz uma escola de quadrinho, primeiro lá com meus fanzines, produção independente no Rio Grande do Sul, coisas muito legais, mas peguei um gasto tremendo fazendo essas adaptações. Começa a fazer 700 páginas, né? E aí você resolve, bom, agora eu vou fazer mais álbum. Entendeu? Te dá um gasto, te dá claro. um olho treino, né? E sem você diminuir. Vai fazendo, vai fazendo mais. E né? você tem uma responsabilidade enorme, porque, por exemplo, e esse diálogo entre as linguagens, você pode fazer adaptações desastrosas, pode fazer adaptações. Por exemplo, no cinema é muito claro, eu li e acho maravilhoso o Poderoso Chefão. Para mim, a referência do Poderoso Chefão acaba sendo a adaptação para o cinema. É, o cinema. E uma coisa é uma coisa também. Alguém pode estar me escutando e dizer, não, Azel, tudo bem, mas a do cinema tem uma potência inegável. Outras deixam a desejar. Então, é um jogo, mas ajuda como aprendizado. Você vai ver, no cinema, essa relação é tremenda. O Hitchcock pegava, a gente nem sabe o que o Hitchcock pegava de texto literário, muitas vezes pegava de Pulp Fiction, pegava de textos B. Não tem problema. Eu acho importante que tenha, e nós estamos no século XXI, muita gente não se deu conta ainda, é uma pena, tem gente que está no ano 1000, já é uma evolução, que o século XXI é justamente eu acho que o mais legal no século XXI, eu acho que sempre tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que o mundo está acabando. A boa é que, por exemplo, o quadrinho evoluiu muito no Brasil e que a gente tem, por exemplo, esse diálogo hoje entre as linguagens é tremendo. É tremendo. Então, assim, você tem um âmbito onde todas elas estão se correlacionando. Mas não é todo mundo, né, que consegue transitar. Então, tem gente que faz tirinha, é tirinha. Tem gente que é ilustrador, é ilustrador. Tem gente que é animador, é animador. Quer dizer, é um pouco diferente a tua história. O fato de você transitar, porque são linguagens diferentes. Tudo é desenho, mas não é a mesma coisa, tá certo? Tô adorando a sessão aqui, tá ótimo, nossa. Mas a verdade é que, é verdade, eu tenho você perguntou lá atrás, né, quem é que eu sou? Né? E aí eu sou uma pessoa que transita dentro dessas linguagens. E tenho o maior respeito por quem... porque também tem um perigo na época que a gente vive, que tem muita gente se metendo a fazer tudo. E você pode ser ruim, obviamente que eu não vou dar nomes, mas eu sei de casos, e que a pessoa parece um gênio, mas ele é ruim em várias frentes, né? Você aumentou. Então eu tenho profundo respeito por pessoas que estão presas focadas numa coisa linguagem. Só. É feliz para mim até do ponto de vista, vamos dizer, financeiro, porque quando no Brasil que as coisas são tão estáveis, me ajuda muito. Tá aqui, você mas tá é um processo natural, eu não inventei isso. Eu nasci já com uma certa vocação para gostar das linguagens, e isso me levou a ser uma pessoa que não pertence às tribos, apesar de estar frequentando. Tem uma coisa que é engraçada. Eu podia escrever um artigo, talvez eu escreva um dia, sobre os diferentes festivais que eu frequento, porque eu vou no Festival de Gramado, que é cinema. Vou, por exemplo, mas assim, é muito próximo, já aconteceu. Vou na Flip, e depois vou no Festival de Quadrinho. Você não sabe que é o de Piracicaba, divertido. Né? E tem ainda o Cartoon de Piracicaba. Então, assim, você não sabe como é divertido que você faz uma análise assim, antropológica dos tipos. Né? E que são completamente diferentes, não é isso? É um interesses diferentes, atitudes, conversas. Então, assim, às vezes, por conta dessa circunstância pós-moderna, aí você encontra uns amigos que estão mais assim, é menos comum. Então, assim, eu vou na Comic Con, estive na Comic Con ano passado, foi muito legal, a gente, ou retrasado, mas enfim, participamos lá. Então, você vê um outro tipo de circo. Aí você pula, vai lá na Flip, o pessoal da literatura, tal, os amigos que escrevem. A gente também... Mais chique. Mais chique, aquele chapéu Panamá, aquela coisa toda, né? E aí vai pra Gramado e aquela salada, né? O Festival de Brasília, cineastas, festas muito boas. E o Festival de Quadrinhos são muito divertidos. Para mim, são os mais divertidos. Eu gosto de todos, mas assim, porque é o quadrinista brasileiro, em geral, é um cara legal. Eu não sei se é porque ele teve um processo tão sofrido, porque a gente teve que construir mesmo a linguagem aqui. Porque aqui no Brasil persiste ainda um preconceito que ele vai mudando. Vejam bem, tem a teoria. Preconceito muda. O preconceito muda para umas instâncias piores, porque tem o preconceito fofo, que é dos mais detestáveis. Que é você dizer, que legal, mas agora vamos falar sério.
Entendeu? Ah, que bonitinho isso que você faz, mas Só que agora vamos falar sério. E coloca num lugar menor. Eu prefiro o preconceito tosco e aberto e claro que você já sabe lidar, porque o que é o preconceito? O preconceito é o desconhecimento em ação. Em ação é a proatividade da ignorância. Porque se você for pegar nos Estados Unidos e na Europa, a gênese do quadrinho é a mesma, eu digo assim, é o irmão gêmeo do cinema. Nasce na mesma década, cumpre a mesma função, só que um é de novela, aí vamos para a novela. Um é o gêmeo, aquele gêmeo que foi separado e jogado no porão e comendo restos de comida, e o outro foi para Paris, né? Foi para Paris e um dia eles vão se reencontrar quando... Máscara de Ferro, a história da Máscara de Ferro. Nos anos 60 vai lá o, sei lá, o Foucault, que vai, o Humberto Eco e diz, não, abra um porão, dei uma roupa linda, mas foi o que aconteceu. Aí você pega, eu odeio ter que falar de quadrinho e ter que me reportar a terceiros, como o Fellini, que fazia quadrinho. Ah, então, mas você tem que terceirizar. O Eisenstein, o Fellini fazia quadrinho, o Kurosawa era fanático, e essa gente não estava brincando, e eles não estavam nem se perguntando o que é, sem contar Humberto Eco, todos esses teóricos que vão chegar e vão olhar. O americano, como o quadrinho vai ter uma função igual à do cinema, porque ele nasce diversão de massa, nasce vulgar, ele cria o jornal. Ele cria o jornal, porque o que vendia o jornal, o Pulitzer e o Hearst, que são os dois grandes milionários, o que vendia o jornal era a página de domingo. Que era aquela página bonita, que nem aquela página que a Folha fazia lá nos anos 90, que os jornais faziam, que era linda, que tinha aquele quadro. Aquilo vendia, mas vendia milhões para um público que era muito parecido com o público do cinema, que era um público ávido por diversão, com pouca grana, e era barato, e que passou a consumir e transformar os caras em milionários. Então, assim, esses caras reconheceram. O Hearst amava um quadrinho chamado Crazy Cat, tanto, porque o sistema americano você compra a marca, então o cara morre, você põe outro cara. O Hearst, que adorava dinheiro, disse, não, quando morreu o Harriman que faz, ninguém faz mais, é intocável. E é um quadrinho meio surrealista, meio maluco, a tira de jornal vai incorporar... O Chaplin com certeza lia quadrinhos. Eu vi quadrinhos com a mesma história que eu vi em filmes do Gordo e Magro. E você não sabe quem copiou quem. As duplas, Multijeff, a soap opera. Soap opera, que a gente vê a base desse assunto que eu não aguento mais, que eu adoro, mas que é série, né? Por que esses caras têm essa fluência toda? Você acha que veio do nada? O americano é um cara que lida com texto, com esse texto de história, desde 1900. Eu acho, por exemplo, que o quadrinho mais rico de todos os tempos é o quadrinho americano, que vai até 1916, não é o quadrinho de herói, que eu respeito muito, que é um outro momento, e que é um quadrinho maravilhoso de desenho e que você vai ter texto de família, Pafunço e Marocas, que é o meu nome aqui. O meu pai, que era da velha guarda, depois ele adorou o quadrinho, mas proibia meus irmãos mais velhos de ler quadrinho, eu sou mais novo, depois mudou tudo, modernizou. Ele não sabia que ele lia quadrinho, porque a primeira coisa que ele lia no jornal, ele achava que o quadrinho emburrecia, era aquele preconceito lá de trás. Ele lia, adorava Pafunço e Marocas, era tira, saía em tira no jornal. Eu lembro. Né? E é um quadrinho americano famoso, de relação familiar, o cara é malandro, bebe, a mulher... Mas enfim, de onde é que saem os diálogos que fluem tão bem no cinema americano? É toda uma cultura que vai se modelando a ponto dos caras já superarem essa questão e não considerarem. Mas aqui do lado, na Argentina, já não tem esse preconceito. Porque eles tiveram grandes roteiristas, eles chegaram a ter 100 milhões de exemplares. Eu sou pesquisador da área de quadrinho também, tenho um núcleo muito legal na USP. Eu fiz meu mestrado em quadrinho, fiz sobre o Zé Carioca. As pessoas... Que no final ele foi inventado como uma... ação de relações públicas. Exatamente, né? E o Disney veio para cá, era a guerra, eles estavam morrendo de medo que a gente aderisse, né, pro outro lado. E ele vem, faz o Alô Amigos, e o Zé Carioca é glória brasileira, o criador, o J. Carlos, é quem inspirou com o desenho de um papagaio. O J. Carlos, que era um dos maiores desenhistas brasileiros, não quis ir para a Disney. Olha que maravilha, ele disse, eu moro numa cidade linda, ganho bem, namoro muito, o que eu vou fazer em Los Angeles? Olha que maravilha. Mas o Disney vem e faz essa ação de relações públicas, a importância que os personagens vão ter. Vou te dar um exemplo europeu, vamos pular para a Europa. Como é que, por exemplo, na França, é um absurdo você falar em preconceito do quadrinho, o ministro da Cultura lê quadrinho. Ponto. Asterix. E por quê?
Asterix restaurou Eu a adoro. glória da França. O Asterix vai ser fundamental na minha vida, porque foi a epifania, porque eu precisava usar essa palavra. Palavras que temos que usar, Tava puxando... palavras que a gente tem que usar, mas foi um jantar lá de família. Eu vou ser bem rápido, mas é um momento mágico. Mas é legal. Eu fui num jantar aborrecido para mim, é um casal, a sócia do meu pai com o marido. O marido era um empresário já falecido, um empresário gaúcho, e é um cara de grande sensibilidade. Eu fui perceber isso muitos anos depois. Ele disse, primeiro que ele percebeu que eu estava ali de saco cheio, ele disse, vem cá, abriu uma porta de correr, e ele tinha uma biblioteca, isso era nos anos 70, agora vamos à velhice. Ele tinha uma biblioteca que talvez naquele momento só o Ziraldo e o Milor tivessem. De quadrinhos. Quadrinho, no Brasil não tinha muita publicação, ele tinha a Alter Linus, ele morou na Itália, e o cara fazia um negócio de espiral de mosquito, ele era um empresário de outra área, não era da área cultural, mas ele era fanático por quadrinhos. Esse sujeito que me abriu os chakras, entendeu? Eu olhei aquilo e foi Então, e aí eu fui existe direto isso num tudo. Asterix, abri um Asterix, que é uma referência para mim, porque as camadas de Asterix, eu adoraria chegar perto desse tipo de camada. Ele pode ser lido por alguém de 6 anos, porrada, beleza. E tem camadas que nem nós conseguimos chegar, porque os caras fazem caricaturas de gente da França da época, que a gente nem não sabe. percebe. Então é muita camada, ganharam um prêmio de reconstrução histórica, mas tem um outro detalhe. Então ali aconteceu esse momento mágico e vamos voltar à noção, o significado que tem em Paris. A França sai da guerra humilhada, da glória, resistente, mas assim, mais eu ou tento menos, entrar na questão psicológica da Não, mas França, a França amo a também França, aderiu, amo tá a certo? França, amo a França, mas vê a situação da França face à Inglaterra. Você tem dois grandes rivais, pensa bem, ó, vamos analisar Claro. aqui terapeuticamente falando. Você tem dois grandes rivais seculares. Um vem e te humilha, né? Vem e faz caca na sua sala. É ou não é verdade? Não, e você vem, adere ainda. Né? adere. E o outro assiste. E ainda te ajuda, né? Que é a Inglaterra. Então a imagem que fica da Inglaterra lá abaixo de bomba, o cara entregando o leite no coisa. A França sai muito mal como autoestima. Amo a França. Né? E uma parte da França resistiu, mas não é isso. Sai muito mal. Você começa a ler Asterix, você vai ver que tem uma revanche ali. É só uma resistência o tempo todo. Resistindo aos romanos. Mas nada não tem razão de ser. Por exemplo, só colando, a primeira adaptação que eu fiz foi Escrava Isaura. Você sabe que Escrava Isaura, aí tem que falar para um público jovem, um dia desses meus alunos não sabiam quem era Zacarias. Me deu um arrepio, porque Zacarias dos Trapalhões eram 80 milhões de pessoas vendo. Né? E de uma geração para outra, eu digo, é que nem vocês não saberem quem é Lady Gaga, pode acontecer, mas dá um susto. Bom, você pega a Escrava Isaura foi o maior fenômeno, talvez, da cultura pop brasileira, porque é uma novela que foi vista por 400 milhões de chineses, quando a China ainda era a China do Mao Tse Tung. Foi em 1976, 77. E as pessoas se esquecem disso. Escrava Isaura foi vista por 400 milhões de chineses, quando tinha pouca televisão é 400 milhões, sei lá, 100 milhões de aparelhos. A ponto a Lucélia Santos pirou quando foi pra lá, não. Não, e ela virou Você sabe ídola, não quantos foi só lá, né? fenômenos foram vistos por 400 milhões de pessoas na cultura pop? É muito pouco. Claro. O cinema americano consegue isso, e a gente esquece. Bom, 400 milhões. Aí, um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu não sei quem é, estou sendo ingrato, mas essa pessoa me deu as luzes. Por que colou uma história de uma escrava? Eles não têm negros na China, tem muito pouca convivência. Mas o assunto é... Mas veja bem, e não tiveram a escravidão clássica, mas eles tiveram a servidão. E aí, desenhando a Escrava Isaura, parece um desenho animado, porque toda a desgraça do cara lá, do Rubens de Falco, é que ele quer, parece um desenho animado, é uma obsessão, ele quer pegar a qualquer preço a Isaura, né? E ele destrói a vida dele, porque o desenho animado é isso, é pura obsessão, né? O Patolino, é o outro lá que corre atrás do Roadrunner, isso é a graça da animação infanto-juvenil, essa obsessão, né? Eu preciso fazer. E o cara tá obcecado, ele vai à ruína por aquilo. É uma tradição chinesa, a história da donzela medieval, que o senhor feudal quer pegar a qualquer preço. Você vê que você tem que ter sempre tem uma explicação, você não chega noutra cultura, nada acontece. Uma vez em Porto Alegre, 2 velhinhas na Rua da Praia me deram a chave para a vida. Olha,
Ali abriu a pós-modernidade, isso era os anos 80. Ela disse, pois é, fulana, não há o que não haja. A minha vida ficou mais fácil depois. Eu digo, é verdade. Com as pessoas assim, mas como que aconteceu tal coisa? Não há o que não haja. Aquilo me abriu, assim, eu digo, nossa, eu vou entrar calmo na pós-modernidade, porque aconteceu tudo. Aquele alemãozinho desceu na Praça Vermelha, você lembra? O alemãozinho desceu com o teco-teco na Praça Vermelha. Se você fosse botar aquilo numa história em quadrinhos nos anos 70, Ninguém ia ser a guerra acreditar. nuclear. Entendeu? Ia voar um míssil. O cara desceu, nunca esqueci daquele, Matias Ruski era o nome do cara. Desceu de teco-teco. Isso é só um pequeno exemplo das coisas que vieram. Dos absurdos. Então, assim, você começa a entender que tudo vai ter que ter uma razão, um motivo para acontecer. Então, assim, na França, você pega 3 países, só para fechar o absurdo de você ter... Onde o quadrinho faz parte do DNA cultural da nação. Para o bem e para o mal, porque tem mau quadrinho, não estou aqui defendendo. É os Estados Unidos. Mas olha que países diferentes. A França e o Japão. São 3 países. No Japão, os caras põem fora porque eles não conseguem guardar. As tiragens são 100 milhões semanais. Na França, tem quadrinho de todas as esferas. E o ministro da Cultura não está nem aí de ter uma pilha de quadrinho, ele não tem nem que explicar. Se você for questionar, você vai ficar muito mal. Porque ele lê Balzac... Aqui não? Não? Por que não? Mas porque a gente tem uma tradição também, tem gente boa, não é isso? Claro. Bom, claro. E também tinha uma coisa, até a década de 60, metade da população era analfabeta. Não sei se isso faz sentido ou não, faz sentido. Mas assim, por que aqui não se estabeleceu? É que o Brasil nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Aqui a gente tem essa irregularidade editorial, sempre tem um buraco editorial no meio. Não é editorial, né? O Brasil econômico, em quase tudo. E econômico, né? Então você tem que estar sempre reinventando. Isso é muito ruim. Na Argentina, apesar de ser um país com sérios problemas econômicos, que agora mudou esse perfil, mas até os anos 30. Mas até na virada do século tinha uma revista chamada Fierro, que eu consegui publicar, que eu considero uma das melhores revistas do mundo. Você vai pegar a Espanha, El Víbora, vai pegar a Itália. E, só fazer um outro recorte. A minha formação é de artista plástico, exerço pouco, mas tenho trabalho e tal. E eu detesto preconceito. Eu acho que assim, a primeira coisa, o primeiro caminho para você entrar mal, né? Primeiro que eu sou curioso. Então, quem sou eu? Sou um sujeito curioso, quero aprender coisas. E outra, existe coisa ruim em todas as linguagens, vulgaridade em todas. Tudo. E às vezes tem até umas vulgaridades que eu gosto. Se o tempo não fosse ficando tão curto, eu gosto de ler coisa ruim às vezes. Adoro Pulp Fiction, adoro... Eu tenho um livro lá que eu quero ler que chama O Segredo de Venda. Tem uma mulher, é um livro dos anos 60, assim, aqueles livros de pocket, né? Às vezes eu gosto de ver filme ruim, eu não sei, eu começo e eu não consigo parar, eu sei que é horroroso. Isso é um perigo, é um perigo. É horroroso e você fica... E tem muito ruim também, e né? Você vai indo até o final, eu não sei porquê também, às vezes eu fico me perguntando, por que eu tô aqui? Ontem eu vi eu vejo agora no YouTube um filme argentino que se passa em Mar del Plata, é horroroso, assim, mas enfim, e tem grandes filmes. Mas vamos lá, volta a fita, né? Vamos analisar essa coisa uma enorme curiosidade que nasce, primeiro, é uma coisa que eu falei antes de chegar aqui, que é assim, eu estou representando, acima de tudo, não é o sindicato dos desenhistas, não é nada, é o leitor. Então eu sou um leitor de quadrinho. Outra pergunta, quem é o quadrinho? Eu sou um leitor de quadrinho desde os 6 anos de idade. E sempre me levou para um universo de magia. Tem um autor lá do Disney, que é o Karl Barks, que é um cara, o Lacan estudou. A gente sempre tem que pegar, depois botar um nome pesado para poder justificar, né? Mas assim, é um cara que tinha um domínio da linguagem e que começou a me transportar, isso é mágico, para um mundo maior, como a literatura, né? Engrandecer o mundo, o que eu quero para meus filhos é um mundo maior, né? Eu não quero que ele fique restrito ao bairro, por mais que eu ame, né? Eu sou um cara que migrou, às vezes você volta, não tem nada deprimente que ver aquele teu amigo que não saiu do bairro, não é o que voltou ou que gosta, é a mentalidade, tá ali no bairro, aqueles caras no mesmo bar do bairro ali, com a mesma história, o mesmo disco tocando e tal. Rindo das mesmas mesmas coisas, a piada vai ficando pior porque já não é nem nova, né? Então eu quero essa abertura, quando eu li esse quadrinho do Karl Barks, que depois um monte de gente foi estudar, ele na Disney não assinava, as pessoas sabiam que era diferente, então ele fez o Holandês Voador, ele tem a história das galinhas quadradas, o cara era um gênio, maluco. Depois Tintin, Asterix, Tintin, que é um cara que vai dialogar muito com o cinema, é um personagem querido, mas é um personagem que vai desenvolvendo, depois o Capitão Haddock, vão surgindo personagens assim, que tem um domínio da narrativa de aventura. E eu sempre disse Eu achava chato.
Mas ele tem eu um domínio, Asterix, mas ele vai melhorando depois, viu? Ele vai É que são diferentes, você tem que colocar na frequência diferente. Eu achava ele um cara chato. Ele é, mas o Capitão Haddock não é. E os outros personagens que vão entrando vão ficando bons. Leia ou releia As Joias da Castafiore. As Joias da Castafiore é muito bom como narrativa. E ele tem uma coisa que no Asterix também tem, que é quando você tem um domínio tão grande dos seus personagens, você não precisa mais viajar, não precisa dar a volta pela Galha. Né? O Asterix começa a fazer umas histórias ali na aldeia mesmo, né? Você começa muito a boas. Se bastar ali muito. Naquele universo. Mas enfim, você vai descobrindo que eu não estou aqui como um representante, eu sou leitor de quadrinhos, fui leitor voraz. Mas aí você pega, na década de 70 a Espanha está saindo de uma ditadura muito repressiva, com uma opressão nos costumes, e a liberação vai se dar com o cinema e com o quadrinho, uma revista chamada El Víbora. O cinema, não sei se as pessoas percebem, mas tem um grande nome que vai se destacar, que se chama Almodóvar. Almodóvar era roteirista de quadrinho. O primeiro grande sucesso dele, que é o Mujeres, eu acho, ele banca metade com dinheiro de amigos e metade com o dinheiro que ele ganhou com roteiro de quadrinho. Lá estou eu, né, me beneficiando sempre de uma terceirização. Para o Almodóvar é ridículo a gente falar que o quadrinho tem que justificar. Esses caras sabem. E eu tenho uma tese, as minhas teses são bem bizarras, mas são teses, que como artista que gosta de várias expressões artísticas, às vezes uma determinada linguagem traduz melhor o sentimento da época. Né? Que engata, por exemplo, a depressão americana vai ter a literatura, eu não estou diminuindo o teatro, tem o teatro, mas o cinema vai dar uma potência, os caras não tinham dinheiro para comer, mas iam no cinema, beber esperança. Isso vai acontecer na Argentina, eu tenho a tese que o Darín salvou a Argentina. E olha, tem outros atores, adoro, certeza, mas o Nove Reinas, que é um filme magnífico, mas o que ele traz? Que é uma ideia muito cinema americano. O homem comum que não tem mais nada, está humilhado e ofendido, mas eu tenho a minha dignidade. Isso fala para quem está ferrado, para não usar um palavrão, arrepia aquela pessoa, e esse é o segredo do cinema. E isso você vendo da ótica de quem sofre, é maravilhoso. Mas por que a gente não conseguiu estabelecer isso? Qual que é o teu olhar? Dificuldade. Essa história de que a gente recomeça, eu acho legal, destino. A gente não consegue construir em cima, mas a Argentina também. Tá certo? Mas em alguns momentos eles conseguem, né? Em alguns momentos eles conseguem. Teve o Quino, né? Que teve uma... Deus. Teve eu também adoro, eu gosto muito. Mas alguns deuses, eu no caso de ter alguma fé, eu seria politeísta, porque tá no meu Olimpo o Quino. Eu conheci alguns argentinos maravilhosos, é uma escola monstruosa. Tá aí, eu começo a ter a minha relação mais profunda e começar a desenhar. Eu sou autodidata em espanhol, tenho o maior orgulho porque eu tenho proficiência em espanhol. Fiz prova de espanhol e passei, né? E nunca estudei formalmente, eu aprendi. Eu aprendi com a Mafalda. Com a Mafalda. Bingo, a primeira palavra estranha, zanahoria. Puta, é a mesma? É a mesma. Nossa, zanahoria, né? Cenoura, eu digo. Exatamente, cenoura, eu nunca achei que era cenoura, eu achei que era um xingamento. Tá certo? Zanahoria, e aí me apaixonei, digo, puta, esse cara me deu o clique. E depois eu fui aprender muito outros, mas pela via do quadrinho eu cheguei no quadrinho argentino que é mais. E aí voltando à fita, ele, tanto a El Víbora, a Frigidaire vai traduzir aquele horror da Itália dos anos 80, que é pós-heroína, que é uma destruição generalizada de uma geração com a heroína, a gente sabe. E claro que tem as artes plásticas, tem tudo, mas eu acho que às vezes tem uma arte que está vibrando mais, que está contaminando as outras. Não é um concurso. As artes são tão invejosas, elas têm uma relação tão... Eu, por transitar várias, elas têm uma relação tão neurótica entre as outras. Eu venho das artes plásticas. Eu, de certa forma, sou formado em artes plásticas. Lá na frente gostaria de retomar coisas como pintura e tal. Mas me deixa meio nervoso essa coisa meio neurótica de você ter que se posicionar sempre. Eu sou melhor que você. Eu sou melhor, ou estou ali. Eu sei que eu estou arrumando encrenca para mim, mas tudo bem. Mas eu acho que às vezes vibra. E isso é que é legal na arte. Você tem uma arte que, às vezes, e o quadrinho várias vezes em vibrou. Algum momento, algumas... Contracultura, como é que você vai falar da contracultura? A contracultura, mas não é só a contracultura, tem um quadrinho formal também, mas a contracultura que nos inventou, se os meus filhos são mais livres, e se a gente se diverte mais, muito obrigado, contracultura. Alguém sofreu e levou porrada para deixar a nossa vida um pouco mais leve, e outras coisas deram errado, mas enfim, o mundo avança. Obrigado, quadrinho. Obrigado, Crumb. Documentário, Crumb.
Deus americano lá, é um Claro. documentário, não sei se você viu esse documentário é Eu não vi o inacreditável, documento. veja, porque tem a relação dele com o irmão. Vou dar um pequeno spoiler, o irmão dele desenhava tão bem quanto ele. O desenho salvou o Crumb, que é louco. O desenho não conseguiu salvar o outro. Sacaneei, mas veja o filme, É porque triste, é maravilhoso o filme. Então você vira para um lado e está lá acontecendo. Por favor, me escutem, tem quadrinho odioso, tem quadrinho horroroso, eu não vou brandir a bandeira, que é maravilhoso, mas não é isso. Por exemplo, tem um quadrinho, hoje tem uma presença da mulher gigantesca no quadrinho. Maravilhoso isso que está acontecendo. Né? Há uma diversidade maior de temas. Bom, eu vou falar do Gen. O que aconteceu com o meu filho? Meu filho tem agora 9 anos, é um leitor voraz de quadrinhos. Isso me deixa... Por sua causa. Não, mas tem um exemplo. O pai lê o tempo... O melhor jeito de fazer alguém ler é ler você mesmo. O que É você obrigar... lê? Antes de você falar do seu filho, o que você lê? Enciclopédias, Balzac, Não, fora não, mas Pocket, quadrinhos. Olha, eu já li mais quadrinho. Aí eu entrei, eu tenho lido muitos quadrinhos que saem da Companhia das Letras, que criou um projeto Quadrinhos da Companhia, e eu entrei no projeto. Então eu recebia de graça os livros, aí tem retalhos. Vou dar uma dica. Fan Home. Fan, alegre, divertido. Home, casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um trocadilho, porque também é funerary home. O personagem, ele é agente funerário. A perspectiva é da filha, que é gay, é uma liderança gay americana fortíssima, quadrinista. E o livro todo ela dá porrada no pai, porque o pai é um gay enrustido. Então, assim, é a covardia do pai. O livro inteiro, não vou dar spoiler, a última página é uma das coisas mais emocionantes, mais gloriosas. Eu terminei o livro e digo, nossa, cara, o que é isso? É uma das coisas mais belas, porque ela tem uma delicadeza, porque ela vem pá no pai. Faz um desenho, que eu sou pai, cara, é de arrepiar e é maravilhoso. E tem uma coisa engraçada, né? Porque o sistema funerário americano, o cara que liga o rádio vai ouvir assim, o sistema funerário americano. Estamos aqui com o Guazelli, né? Que é agente funerário. O sistema funerário americano modernizou muito nesses últimos anos, mas ele tem uma característica, a minha mulher vai ficar furiosa, mas eu vou contar, ela namorou, ela fez intercâmbio nos Estados Unidos, namorou um rapaz que era do ramo. É, por isso que você gosta também, especialmente, tá certo? Mas é tão maluco que os caras iam na casa, né? É. Isso tem em filmes de terror. Tem vários. Então a menina conta, ela vem desde a infância a relação dela com o pai. Então, assim, ela brigou com a irmã, não sei o quê, ela vai reclamar pro pai, ela entra pela porta do fundo e o pai tá lá bombando sangue, tá lá o defunto do caixão, o cara tá no sistema, tá trabalhando, assim como eles me procuram. Esse Fan Home é uma obra-prima, é uma coisa fora de série. E nesses momentos você diz assim, como é que alguém pode considerar isso não um gênero? E vou falar de outro que eu li. Porque eu leio pouco agora, eu li muito nos anos 80, 90. E foi muito. Eu tenho foi lá Zé Víbora e tal, e depois fui fazendo outras coisas. Releio de vez em quando, tem os dias que eu vou reler. E li esses da Companhia, que tem muito quadrinho contemporâneo americano. O que as pessoas não sabem também é que o quadrinho independente americano, ele é base para o cinema independente americano. Tem filmes que eu tenho certeza que saíram direto dessa linguagem. Tem o que chama American Comic, que foi publicado aqui, é maravilhoso, mas vamos lá. Vou dar um exemplo mais clássico, assim, de uma coisa que de vez em quando eu releio, que é o Art Spiegelman, que fez Maus, que é a história lá dos nazistas, e a partir da perspectiva da conversa com o pai e tal. Me influenciou muito porque eu estou fazendo mal comparando, que se chama Porto Alegre, que é a história da morte da minha mãe. Não da morte da minha mãe, mas o que acontece depois da morte da minha mãe. Mas ele conta toda essa... O pai morre em Auschwitz, o pai e a mãe estiveram em Auschwitz, sobreviveram, está nas primeiras páginas, a mãe se suicida, e ele está resgatando esse passado do pai. Mas tem uma cena, que essa eu dou spoiler, porque ela é antológica, e eu desafio qualquer um a dizer que isso é uma arte menor. Então, assim, ele está na terapia, e o terapeuta dele também teve em Auschwitz. Né? Ele está lá em Nova York, alguns anos depois, e ele chega para o sujeito e pergunta, mas afinal, fulano, como era em Auschwitz? E aí tem o silêncio, que na história em quadrinho é o mesmo quadro parado. Imutável, insuportavelmente quieto. E o cara fica quieto, ele quieto, os dois um de frente para o outro, de repente o cara faz assim, bu! Dá um mega susto nele, ele dá um pulo na cadeira, e o cara diz, era assim o tempo todo. Eu desafio alguém a dar uma descrição melhor do horror do que isso, porque em Auschwitz não bastava você puxar o saco, você transar com o algoz.
O cara acordava de manhã, ia escovar os dentes, dava um tiro na sua cabeça e acabou. seguia adiante. Então o cara diz assim, era assim o tempo todo, é de uma genialidade. Olha, eu leio os ditos gênios para mim, eu que decido, mas vamos lá, Dostoiévski está na minha lista, uma pessoa está na minha lista, eu tenho meus pesos pesados lá, Balzac, enfim. Tem uma dimensão, uma potência, como é que você pode... E ganhou o Pulitzer, mas não é isso, ganhou você diz, nossa, esse cara é um doido, sabe captar. Então ali a arte já se impõe e já se coloca. Então assim, tem o Art Spiegelman, de vez em quando eu volto para esses aí. Mas só o teu filho? O Gen, eu não sei se a pronúncia é correta, é a história da bomba de Hiroshima, é a história de uma família, é uma espécie de Maus, só que é japonês, e ele é a história de uma família que sobrevive. É a mãe e os 4 filhos que estão num bairro e por um milagre um morro protege, mas é a caminhada deles tentando achar o pai e os outros 2 filhos. E o caminho é um circo de horrores. Bebê desmanchando ainda vivo. É uma coisa, é o inferno do Dante. É melhor morrer. Coisas que impressionam além disso. Quem conta a diferença do Spiegelman? O menino, personagem, é o que desenha. Ele sobreviveu e contou a própria história. E só é suportável porque é um desenho de mangá infantil. O desenho é infantil para tornar suportável o que é insuportável. Porque a história E foi uma das piores cenas da minha vida de pai. Foi ver meu filho descendo trêmulo a escada com 8 anos. Eu preferia que ele tivesse visto alguma coisa pornográfica, que ele tivesse visto uma fotografia. Ele desceu com os olhos esbugalhados. Eu disse, filho, você leu? Li, pai. É muito triste, tremendo, as mãozinhas tremendo. Tadinho. Pai, é muito triste. Olha, foi um dos piores momentos da minha vida como pai. Porque era tarde demais. Claro. Eu só pude dizer, filho. Agora ele está relendo, ele está com 10 anos e tal. Bom, agora já... Mas eu ali destruiu alguma coisa da ingenuidade infantil. E, por outro lado, eu fiquei não é orgulhoso. Agora, já que está feito o estrago, ele é um leitor voraz, entendeu? Ele foi e leu. Estava horroroso, mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele é um leitor maluco. Mas eu me senti muito, muito arrasado, porque esse é um quadrinho pesado mesmo, está na literatura pesado. Olha, eu li muita coisa. Eu adaptei o Caput, que é por exemplo, um trabalho fora o Sertão Veredas, é o que tem mais peso na minha avaliação, assim, com todo respeito a todos os outros. O Caput, que eu ganhei de mim mesmo. Deixa eu me exibir um pouco. Minha mulher diz, bom, o divórcio vem aí, mas ela diz assim, não é para se exibir lá, viu? Eu sei, mas a gente tem que falar. Eu faço autocrítica, não sei o que, um pouquinho. Tem que falar, tem o Jabuti, que eu fiquei feliz, é reconhecimento. Os caras que eu mais admiro não ganharam prêmio nenhum. Né? O Van Gogh e tal, mas um prêmio sempre é. E eu fiquei muito feliz que quando teve o Jabuti, o Grande Sertão ficou em segundo, porque o primeiro foi o Caput, então e foi legal. Eu adoro o Grande Sertão, acho que é um grande desafio. Agora o Caput foi um presente que eu ganhei da editora, porque foi um daqueles momentos raros da criação brasileira. Não, não é raro, mas é um momento assim, que eu cheguei lá, que é o editor, o Alexandre, lá da WMF, que disse, Guazelli, o que você quer fazer? Eu tinha feito uma coleção bem bacana, que era a adaptação do programa da Regina Casé, Um Pé de Quê, a gente fez 6 livros, 8 livros, um para cada árvore. E eles gostaram, e aí ele me deu esse presente, que eu, depois de levar tanta porrada na vida, não sabia, né? Você leva lá, isso o quê? E aí me ocorreu que esse livro, um livro que o meu pai adorava, meu pai era advogado, foi advogado de preso político e tal, ele viu coisa muito... E esse cara, o Curzio Malaparte, ele escreve depois A Pele. E ele foi oficial de ligação do exército italiano, primeiro com os alemães que invadiram a União Soviética. Depois ele foi oficial de ligação com os aliados. Então ele teve... E ele viu os horrores, e ele escreve 2 livros. A Pele, que é na Itália, os aliados na Itália, e o Caput, ele acompanha os nazistas de dentro. E ele diz, cara, vocês vão perder a guerra. Ele é maravilhoso, ele é um cara que... Ele foi um intelectual de muito prestígio, que rompeu com o fascismo. Ele foi jornalista, mas ele era um cara brilhante, ele era louco de pedra, e ele rompe, ele vira um preso político, torturam e tal. A casa dele é onde filmaram Le Mépris, do Godard. É uma casa em Capri, maravilhosa e tal. Eu vou contar rapidinho, porque essa história é uma história bonita na minha vida, de tantos percalços, tem as coisas... Porque ele disse, quando ele disse, o que você quer fazer? Esse livro eu li com a mesma idade inadequada do meu filho. Eu li com 12, mas é um livro pesado.
tem horrores, maravilhosamente escritos. E li com todas as idades, ele sobreviveu e só cresceu. Ele é dividido em animais, os ratos, as moscas, não sei o que e tal. Tem contos até que são relativamente humorados, mas é o horror da guerra, né, visto por dentro. E era um sonho meu fazer. Mas a primeira coisa que eu disse na reunião, mas eu queria tanto fazer, que eu ficava contando a época para entrar em domínio público. Ele só entrou em domínio público agora em 2018, isso foi em 2013. E eu disse, olha, Alexandre, não dá porque... E ele disse, compramos os direitos. Nossa, eu fiquei arrepiado, começou a cair pétalas na reunião. Não tem problema, nós compramos os direitos. Aí, eu ainda pensei uma coisa, vai que os italianos lá vão dizer, o que quadrinista brasileiro vai fazer? Eu digo, deixa eu escrever uma carta falando da relação do meu pai com esse livro, e eu vou fazer, eu fiz 30 páginas, cara, aleatórias, assim, e mandei. E mandou para os caras. Depois eu disse, por que eu não escolhi outra coisa, né? Dizendo em casa, que besta, demorou 3 meses para ver a resposta, eu tento pagar conta, não sei o quê. Ver a resposta, né? Nós não costumamos fazer isso, mas porque o Guazelli, não posso falar bem de mim aqui, né? Minha mulher fica brava. Sua mulher vai ficar brava. Mas ela foi muito legal. Eu tenho essa carta da Fundação Cruz Malaparte. E então, assim, por isso que eu fiquei feliz. Quando veio o Jabuti, eu entreguei pro Alexandre, disse, cara, esse troço é mais seu ou é nosso, né? Tá lá em casa. Mas, é teu, mas devolve. É teu, mas devolve, mas eu sou grato a quem me trata bem. E, pô, então, assim, e foi um grande desafio e é um livro que para em pé. Porque reler o próprio trabalho é complicado, né? Aí que você fala das entranhas, se olhar uma coisa que você fez... e ela não passar na prova. Ter vergonha. A única prova que tem para mim, para a arte, outra teoria é o tempo. No resto tudo você pode fazer sucesso, mas o juízo, isso o caso mais clássico é o coitado. Eu dizer o coitado do Van Gogh, mas a tragédia do Van Gogh. Quer dizer, o Van claro Gogh, que é coitado. O Van Gogh, ele tinha um recalque com Ângelus, que é um quadro que tinha, o Ângelus é uma das rezas, né, do pôr do sol. E era um quadro que vendia em toda a França. E nem é ruim o Ângelus, viu? Mas quem é o Ângelus? Quem conhece o Ângelus? E ele tinha uma relação complicada com o quadro sofrido. O que fica com o tempo, né? Eu li agora há pouco, recomendo também a biografia do Gauguin. Putz, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, um cara que... o tempo é que te dá a dimensão. Os caras sofrem, vende mal, usa material vagabundo porque ninguém quer. Então, para mim, o tempo é realmente o grande juízo. Mas é horroroso, né? O Van Gogh, para mim, é sempre um exemplo assim. Para ser reconhecido depois, serve para quê? Para o fantasma sofrer. Depois que você morre... Para o fantasma sofrer. Eu gosto muito de fantasma, eu tenho histórias de fantasma. Dane-se essa história, tá certo? Porque no final é só depois, só mercado, ou só seja lá o que for. Depois... Agora, o que salva eles é que é uma paixão, né? É que, por outro lado, é uma paixão... Mas ele morreu, é horroroso. O cara, eu fico pensando que as pessoas se esquecem do Gauguin. Você entende isso? Assim, O Gauguin, olha só, porque as pessoas, eu até então eu só pensava no Van Gogh como tragédia, até porque o Gauguin vai vender, ele vende. Ele vende então. Vende. Mas tem uma coisa, ele passa fome, ele tenta se matar, lá no Tahiti ele tenta se matar. Ele tá tão mal de grana que ele pinta, não, mas ele se ferra, ele pinta com telas vagabundas. Tem um amigo que manda telas boas, mas quando não tem, e passa a ser linguagem. Não, ele sofre para burro. Não, e também isso muda muito, mas esculpe em tá madeira, lá né? Os testemunhos dele de sofrimento de fome, passa fome. Uma tela do Gauguin, isso muda muito porque tem uma especulação, mas há 1 ano e meio atrás, 2, era o item talvez mais caro que a humanidade já produziu. Então eu digo, o fantasma, se o fantasma anda por aí, deve ser alguma coisa assim, o cara olhar, porque todos eles sabiam que eles eram grandes. Eles sabiam que eles eram grandes e que eles tinham Eu não tenho certeza disso. Senão eles desanimavam. Você olha assim, vou voltar para o Van Gogh que eu conheço um pouco melhor, mas assim, ele se sentia deslocado, ninguém gostava, ele não vendia um quadro. Hoje se discute se ele era mesmo um maluco ou não, né? Mas assim... Mas eles jamais imaginariam onde que eles foram parar, né? Então, e chega a ser uma tortura. Eu gosto muito, eu vou reiterar que eu gosto de fantasma. História de fantasma é muito louco, porque se existe fantasma é um castigo atroz, porque você vê
né? Você imagina, tá ali o fantasma, uma condenação eterna. Eu sou muito imaginativo, porque por isso que eu gosto de criar histórias, né? Essa condenação eterna de ficar olhando. Mas assim, o resumo da ópera é a questão do tempo. Para mim, ela é muito importante na relação com o próprio trabalho e com os outros. Você falou o que, é que eu estou lendo. Então, a maioria das coisas que eu tenho para em pé. Eu namoro muito meus livros. Ó, isso foi reverendado lá em casa, eu também tenho essa coisa. Por que você tem tanto livro? Doa uns. Não, eu gosto dos meus livros, quero meus livros. Eu não ligo muito para roupa, não ligo para nada, eu gosto dos meus livros. Livro, sim. Livro, Eu agora estou fazendo uma coisa bacana, que é desenhar nos livros e dar de presente. Estou fazendo um original ilustrado, é bacana. Isso é legal. E mandei um para minha querida amiga, que fez uma capa fake para minha querida amiga Fernanda Veríssimo, neta do Luiz, filha do Luiz Fernando e neta do coisa, que tá, só para lembrar as coisas que também são importantes que eu vinha no caminho falando, eu fiz uma capa fake pro Érico Veríssimo, pro livro À Noite. Agora eu resolvi botar a minha leitura completa do Érico Veríssimo, que é um autor maravilhoso, que eu ainda não adaptei, vamos ver se rola. Tem coisas, né, vamos ver se a economia se sustenta, tem. Mas eu fiz com a Fernanda, agora, a Fernanda Veríssimo, neta, fizemos um quadrinho que está inédito, que vai ser pela companhia, que chama A Batalha. Legal. Que é uma batalha dos Guaranis contra os Bandeirantes, em 1600, que ninguém conhece. Então, assim, tá nos trabalhos mais recentes, agora tá vindo uma coisa que é, de certa forma, uma adaptação, porque eu trabalho em parceria, né, de um texto dela, que eu tô... Só que agora é uma pessoa viva aqui do meu lado, né, e é uma amiga querida, por outro lado, é difícil, às vezes, trabalhar com um amigo. Né, mas eu pego os livros e aí mandei de presente para ela esse mimo para a família. Mas eu pego os livros e desenho nos livros. Mas eu gosto de namorar os livros. E sabe quem é que fazia isso? O Bolanios, que eu nunca li, que tô para ler, porque eu tô parado no século XIX, eu tenho que botar... Eu não vou conseguir ler tudo que eu me propus nessa minha vida, eu mesmo que ela já seja admiti longa. isso. Você aceitou também. isso? Eu já. Não é difícil? Eu tive que aceitar que a gente é limitado. É difícil, não é? É triste, porque eu tenho o Júlio Verne, ainda tenho o Júlio Verne. Tem tudo. Não é que umas tem pendências. tudo. Tem tudo. Você olha, às vezes, a gente vai ficar com as migalhas. Eu tenho, assim... Coisa, né? Que coisa. Em tudo, de ler, eu acho que eu devo desencanar um pouquinho. Porque eu tava querendo... Eu sou metódico, eu estou no século XIX, então, 20, o objetivo de fazer tudo... hoje eu já sei que não vai dar. Desculpa, eu vou martelar na tecla, mas que sessão boa, né? Essa aqui, muito obrigado, viu? Ela está me ajudando para burro, vou sair um pouco mais leve. Não, mas é uma coisa que o Bolanios, e esse eu vou ler esse ano, esse a fundo, eu começo a escutar muita entrevista, ver muita entrevista, e ele diz, eu namoro meus livros. Ele diz, eu não vou conseguir ler, já morreu, e ele diz, eu não vou conseguir ler os livros. Mas isso me deu muita força lá em casa, assim, dizer, eu namoro os livros. Um eu leio uma orelha, outro eu dou uma folhada, vejo como é que começa. Eu sei como é que é. Às vezes você olha só a lombada. Eu sei como é. Eu vou dizer, ainda tem um vício grave que de vez em quando eu cheiro livros, né? Eu posso reconhecer, é um personagem legal, o cara reconhece a edição, né? O cara pega... Bertrand, 1933, Rio de Janeiro, Machado de Assis, segunda edição. Mas é igual vinho, né? É igual vinho, né? Se eu tivesse mais tempo, eu ia poder me dedicar a isso. Mas só para fechar bem, isso alimenta. Eu acho que a gente tem que ter, eu gostaria de passar tanto para aluno quanto para filho, pessoas que eu quero bem, essa abrangência que me assusta um pouco. Nas novas gerações, eu não quero ser velho, não entender, mas eu percebo uma inclinação a uma certa tribalização. O cara que só gosta de mangá e não olha. E numa época em que você tem um banquete, nunca o banquete foi tão grande, às vezes me assusta, dizer, não, olha tal coisa, só isso aqui, isso aí é ruim. Numa época, a gente sabe muito bem, em que o banquete, a oferta é inacreditável. Então eu sou grato a um certo ecletismo da minha geração pré-mundo digital, né? Eu gosto de coisa ruim, claro que a gente tem que dosar o tempo, então assim, né? Um espelho para a venda, o livro é legal, o nome é bom, né? E a capa tem aqueles desenhos dos anos 60, e aí você vai lá e pega uma Maupassant, um Balzac, sei lá, você pega literatura argentina, brasileira. Eu tô muito focado agora em... eu fiz uma coisa em Porto Alegre que eu não fazia.
e que vai virar um vício. Agora, eu vou em sebo agora em Porto Alegre. Sebo esclarecendo as novas gerações. Mas eu não caí em Porto Alegre. Fui na minha vida lá, pregressa, os 38 anos que eu vivi, sim. Mas depois nas minhas vindas turísticas, pós-migração, que era para ver a família, acabava me esquecendo. E incorporei como um programa maravilhoso. E olha, a literatura gaúcha tem coisas muito, muito interessantes. Isso é bem gaúcho. Mas tem. Ó, tem coisas horríveis lá, viu? Isso é muito gaúcho. Mas a gente não podia deixar de falar isso. Qualquer coisa gaúcha é maravilhosa. É o argentino que fala português. Há coisas horríveis que eu não posso falar, porque depois eu vou ter que pedir para vocês tirarem. Mas há coisas horrorosas. Algumas eu participei, algumas O bicho se conteve o tempo inteiro, chegou no final. É uma doença que não tem cura, né? É uma doença que não inventaram ainda. Ele não conseguiu. Nem a fitoterapia, nem as terapias alternativas conseguem, mas eu mudei. Eu estou fazendo, então, só o gancho para fechar aqui bem a questão, que nem diz lá no Rio Grande, que eu estou fazendo, graças a essas adaptações, eu vou chegar num processo individual que eu estou fazendo. Olha a sarna para me coçar, um álbum em quadrinhos que está pronto. Foi feito para a editora do SESI, que editou muito quadrinho legal, muita coisa bacana. Chama Porto Alegre. Eu várias vezes pensei, por que eu estou botando esse nome? Porque agora eu vou falar, é um povo muito chato, muito crítico. Experimenta usar você lá. Virou paulista. Né? Mas eu sou da região que fala você, que é Vacaria, porque é ligado aos tropeiros. Mas isso é uma longa história. Eu pensei em botar um QR Code, né, que é aquela coisa mágica que você põe no livro ali e vai para um áudio que é: por que tu vai chamar de Porto Alegre se tu for embora para São Paulo? Que é a mágoa, né? A mágoa, viu? Eu conheço bem a psicologia local, né? Mas por que se tu for embora para São Paulo? Por que tu não põe em São Paulo? Eu digo, não. Eu tive essa ideia. Sou consciente do que eu faço. Bom, vamos fechar? Vamos. Infelizmente dá para passar a vida aqui, né? A gente sempre fecha com uma pergunta que é dentro do teu universo, dentro da tua experiência, tudo que você passou, fez e sente. Quem somos nós? Quem você acha que nós somos? Um erro de quem criou, um erro da criação, não sou criacionista, mas é um erro da criação que procura se consertar. Ou seja, nós, e eu vou entender esse nós, a humanidade, somos um crime de se colocar um cérebro num macaco, um cérebro avançado num macaco que até então vivia bastante mais tranquilo, cumprindo. E não estou diminuindo a inteligência dos macacos, que eu sei que existe e não é pouca. Mas colocar esse cérebro maquiavélico, monstruoso, nesse bichinho, foi uma ousadia, um desatino, que eu acho que a arte, se é que ela tem, ela não tem, mas se a arte ele competisse alguma função, seria tentar reparar esse erro. Muito bom, que bonito.